Talvez a pergunta seja essa aqui. Um espírito consegue mentir para outro? Dificilmente. Porque assim, ó, já aconteceu de espírito conseguir mentir para mim. Já aconteceu. Espírito mentir para mim. Espírito enganado o tempo todo. Porque o que vocês mentem tanto para vocês, vocês se acostumaram a mentir para os outros. Certo. Então, eu não fico aqui toda hora fazendo leitura mental para saber se você está dizendo é verdade ou não. Se você falar uma coisa para mim, como eu não minto, eu espero que você sempre fale a verdade para mim. Claro. Então, quando você mente para mim, nessa hora eu embarquei na tua mentira com uma verdade. E é com ela que eu vou lidar. Se a coisa não fluir, não é culpa minha. O problema maior do mundo é esse. As pessoas têm boa vontade, mas não têm vontade nem disciplina para aprender a fazer o bem. Elas só querem fazer o bem, mas não sabem como. Então elas se metem a fazer o bem e dá tudo errado. Aí elas dizem, não, agora eu não vou fazer o bem não, que não vale a pena. Claro, você não teve metodologia, você não foi disciplinada. Imagina eu pegar um bisturi, pegar uma pessoa encarnada que não tem conhecimento nenhum de medicina, olha, meu filho, aqui é um bisturi, está aqui a barriga de alguém. Arranque o útero dela, faça aí uma esterectomia. Vai ser um desastre. Ele vai cortar no lugar errado, vai pegar uma artéria principal, vai matar a pessoa de hemorragia em menos de 5 minutos. Então, não se trata só de boa vontade, se trata de vontade. E a vontade só se tem com disciplina e conhecimento. Então, vale e aplica um passe. Tá, mas eu não sei aplicar passe. Então sai da frente. Porque você está atrapalhando mais do que para ajudar. Graças a Deus, vamos começar mais um trabalho aqui com o Dr. Fritz. Roberto, há quanto tempo, você já disse, mas para a gente revisitar essa ideia, há quanto tempo o senhor trabalha com o Dr. Fritz? Desde 2004. Agora nós estamos em dezembro de 2017, são 13 anos, quase 14 anos. No começo você teve dificuldade de dizer sou eu ou é o espírito? No começo da mediunidade um pouco. Tinha assim, como todo médium, acho. Tinha. Até hoje, vez ou outra, a gente se pega com essas dúvidas em algumas circunstâncias. Porque quando o espírito tem uma opinião muito parecida com a sua. Né? Então a gente, apesar de eu ser muito verdadeiro com a minha mediunidade, às vezes, quando o Dr. Fritz tem uma opinião parecida com a minha, o que é muito raro acontecer, geralmente a opinião dele diverge da minha, um pouco ou muito, porque ele é uma pessoa realmente bem diferente de mim. Apesar disso, eu reconheço que vez ou outra eu tenho não só o Dr. Fritz, mas com outros espíritos, eu tenho essa sensação. Que ela é momentânea e ela é banida nos momentos em que os espíritos falam coisas que me fogem completamente à compreensão e o conhecimento, né? E aí isso aí vem a certeza, né, de que eu estou incorporado. Que eu estou com a presença dele. Desculpa, eu comecei a ficar com o Dr. Fritz, começou a se aproximar. Pronto. Então tá certo. É isso que eu queria saber inicialmente. Muito obrigado. Se quiser deixar o mestre chegar. Boa noite, Dr. Fritz. É uma satisfação enorme falar consigo novamente. Boa noite. Graças a Deus. Roberto, continua usando óculos. Insistindo nesse óculos. Qual é o problema com o óculos, Dr. Fritz? Não é o problema, é porque é meio desconfortável para mim. Porque eu gosto de usar óculos. Mas é outro? Você já usou óculos depois botou um óculos em cima? Ah. É um pouco a sensação que eu fico, me atrapalha um pouco. Por que o senhor não tira o óculos dele agora, quando o senhor chega? Porque ele precisa. Ah, ele precisa durante a incorporação? Não. Ele precisa para enxergar. É. Como eu estou ligado ao aparelho dele, eu me sinto limitado por ele. Então, quando ele não enxerga, eu também tenho dificuldades. Me perguntam isso, eu vi que eles não tiram o óculos. Pelo mesmo motivo que eu não trabalho de olho fechado. Tive uma ideia. Vou ficar me batendo nas macas. Eu fiz uma cirurgia que chama LASIK.
O senhor já conhece. As pessoas não entendem, eu preciso lhe dizer isso. Astigmatismo. Baseado nisso, eu preciso lhe dizer isso. As pessoas não entendem que quando um espírito se submete ao médium, o médium passa a ser um fator de limitação para esse espírito. Então, as faculdades da mediunidade daquele médium especificamente limitam ou não limitam o espírito. É como se você andar de carro num carro fraquinho, pequeno, pouco potente, e depois andar num carro, num mega carro, assim, num carro potente. num super carro, vamos chamar assim. Então, quando nós estamos no médium, se você está num carrinho pequeno, fraquinho, e alguém dizer assim para você, corra muito, você não vai conseguir. Às vezes as faculdades mediúnicas sofrem essa limitação. Certo. Apesar dos dois serem carros, um tem mais recursos do que os outros. O Roberto estava comendo? Olha, não sei. Eu não vi não. Sim, então, os recursos da mediunidade de Roberto para a comunicação psicofônica é muito limitada, comparado a outros médicos que eu já tive. Os recursos dele para a mediunidade de efeito físico também são muito limitados, comparado a outros médicos que eu tive. A única faculdade de mediunidade de efeito físico que ele tem, que essa não poderia ter limitação, é a cura. Tirando essa, as outras são bem pobres. Certo. Foi até no começo algo que eu não entendia muito bem, não aceitava muito bem, mas ele mesmo me incentivou a trabalhar com médium assim, porque médium assim dá menos trabalho. Dá menos, né? É porque fica menos vaidoso, né, meu filho? A mediunidade, quando ela vem com muito poder, e aí nós não estamos mais falando do espírito através do médium, nós estamos falando do médium. Certo. Quando o médium tem um poder mediúnico muito grande, acaba que essa mediunidade serve também para, além de servir para bons fins, quando o médium usa de forma caritativa, também pode se desviar para o caminho do orgulho, para o caminho da vaidade. E aí é onde a maioria dos médios se perdem. Nossa. Como a maioria dos meus médios se perderam. Olha aí. É uma mescla de coisas. A minha vaidade mistura com a deles e vira uma sopa bem consistente. O Dr. Fritz, eu fiz a operação, eu usava óculos. Fiz aquela operação quando eu morava fora do LASIK. Demorou 30 segundos, nunca mais precisei usar óculos. Tinha astigmatismo. Por que que o senhor ou faz uma operação, ou por que o senhor não faz ou uma operação nele, ou um encaminhamento para ele ir em algum médico e arrumar isso? Aí ele não precisa mais usar óculos. Pois é, Roberto não pode fazer essa cirurgia porque submeteu os seus olhos a um grande estresse no decorrer da sua vida. Ele usa lentes de contato há quase mais de 30 anos. Ele começou a usar na adolescência. E isso ocasionou uma mudança na sua córnea, principalmente do olho direito, e impossibilita ele de submeter-se a essa cirurgia. A cirurgia ele poderia até fazer, mas talvez não tivesse um bom resultado, não teria um bom resultado e talvez poderia dar até alguma complicação na sua vista. Então a minha sugestão, na época ele quis fazer, eu falei, vá no médico que você vai ver que você não pode. Aí ele foi fazer os exames, realmente o médico desaconselhou ele sabiamente a não fazer a cirurgia. Desaconselhou ele a fazer, desaconselhou de fazer, perdão. Claro. De fazer a cirurgia. Certo. E se ele fosse a um outro médium que incorpora o Dr. Fritz e pedisse para o senhor operar isso, o senhor conseguiria? Sim, se ele quisesse. E aí o senhor arrumaria isso? Provavelmente. Muito bom. Para poder preparar para uma cirurgia de miopia? Pode ser. Eu já operei paciente de miopia. Eu não gosto de fazer cirurgia porque o resultado não é bom. Porque essas cirurgias não têm um bom resultado. Claro. Elas têm uma ligação muito forte com as leis kármicas e, além disso, ela é um problema de saúde muito fácil de ser resolvido. Não são óculos. Mas a pergunta que você não fez ainda foi por que eu, um espírito, uso óculos? Realmente. Isso é uma pergunta no mínimo estranha, né? Muito boa. Porque eu gosto. Tem a ver com a minha identidade. Sabe pessoas que gostam de usar óculos escuros? Sim. Mulher que usa batom? Sim. Homem que usa chapéu? Tem a ver com a identidade. Minha identidade, eu gosto do óculos. Claro, assim como a barba não precisa. Exatamente. A minha barba, no caso, tem mais a ver com a cicatriz, que eu prefiro escondê-la. Prefere mantê-la, mas escondê-la. Prefiro mantê-la, porque é importante a presença dela para lembrar de onde eu venho. Sim.
E lembrar do porquê que eu estou aqui. Claro. Porque porquê que o mundo tem uma ciência da Terra que é muito pouco valorizada, e eu tenho que falar como cientista, eu tenho que dizer que é uma das ciências menos valorizadas e uma das mais importantes que o ser humano pode ter. É a história. Oh. A sua história é a construção da sabedoria, porque só através dela, só o homem que conhece a história do seu povo, da humanidade, a sua própria história, é capaz de escrever capítulos corretos na sua trajetória. Então, a história é a memória do que nós já erramos, para que nós não nos dá o erro, vacilo de cometer os mesmos erros. Então, toda vida que a história vem e nos mostra um caminho que deu errado, né, ela está nos dizendo que aquele caminho não é bom, que nós procuramos um outro. Então, lembrar da minha história é algo extremamente importante para mim, porque me lembra a todo instante, e é um fator de motivação no meu caso, porque tem muita gente que é fator de culpa. Que isso? Ah, é um aparelho que não está lá, mas você sentiu agora? Foi porque eu botei e passei o dedo e senti uma coisa estranha. Então a energia disso não atrapalha o senhor em nada? Que energia? Esse aparelho aí. Claro que não. Meu filho, se eu sou um espírito, como é que alguma energia feita pelo homem, criada pelo homem, pode atrapalhar um espírito? Pois é. Não faz sentido. Tem paciente que diz assim, meu filho, pode entrar com o celular na sala cirúrgica? Eu falei, é melhor que você ir, porque se você deixar lá fora, vamos levar. Então, agora o que eu peço é que não deixe tocar dentro da sala, porque atrapalha. Pronto. E Já incorporar pensou? a calçada. A gente atende 14 pacientes ao mesmo tempo dentro da sala. Sim. Dentro tem uma média de 4 pessoas trabalhando para cada paciente. É um médium com espírito, alguém segurando uma bandeja, outro com um magnetizador e outro colocando e botando na maca. Você viu a loucura que é a sala de cirurgia. Então é para a gente ter no mínimo 50 pessoas dentro da sala. A pessoa 30 telefones tocando. Ia ser uma loucura. Então a gente pede que as pessoas não usem. Claro, mas não atrapalha em nada. De forma nenhuma. E nem o senhor, o médium, incorporar com tênis, com sapato. A única exigência que eu faço de Roberto em relação a roupas é que ele use calça. Eu não gosto de quando usa roupa muito curta. Aquelas bermudas, assim, me é desconfortável. Eu não gosto. Eu prefiro que ele esteja sempre de calça. Se tiver de sapato, se não tiver de pé descalço, de pesca... salto alto eu aconselho que ele não use, porque eu acho que vai ficar muito estranho. Mas o senhor consegue incorporar mesmo que o pé dele não esteja ligado ao chão, o magnetismo da Terra, segundo dizem. Porque parece que falaram que quando você usa borracha, alguma coisa isolante, o espírito não consegue incorporar. Meu filho, quem fala isso é porque não entende nada de magnetismo espiritual. Sim. Talvez até entenda um pouco de magnetismo, do eletromagnetismo da Terra. Mas não entende de magnetismo espiritual. O magnetismo espiritual não depende de barreiras físicas, porque as barreiras físicas não são barreiras. Pronto. Assim como o espírito transpassa uma parede, transpassa um corpo humano para fazer uma cirurgia... Transpassa borracha também. Qualquer coisa, porque a energia magnética do espírito está nele, como a energia magnética animal está no homem. Então, não há necessidade nenhuma de haver essa interação com a Terra, não nesse sentido, de prover da Terra magnetismo. Até porque o magnetismo que nós usamos, que vem fora do corpo, vem prioritariamente dos trabalhadores que estão ao redor, além da do médium e a do espírito que está trabalhando, os espíritos estão ali ao redor, vem dos outros trabalhadores que estão ao redor e vem também da natureza. Nós usamos o magnetismo da natureza, principalmente das plantas, certo? E vez ou outra, mas de forma muito rara, mas de vez ou outra de um animal. Olha aí. Mas é muito raro isso, né? E esse magnetismo é usado de forma muito inteligente e sábia, né, por espíritos muito habilidosos que conseguem trazer esse magnetismo quando ele é necessário nas cirurgias. Não é em todas as cirurgias, a maioria não precisa, mas uma ou outra sim. E aí a gente pede esse auxílio desses espíritos conhecedores dessas formas de magnetismo. Dr. Fritz, pode-se concluir disso que da mesma forma que o som no mundo material é carregado pelo ar, o magnetismo e toda forma de energia necessária, tanto para a manifestação quanto para o seu trabalho, é carregado pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é, na porção magnética do ser encarnado, o magnetismo animal. O mesmo fluido cósmico universal numa planta é o fluido vital da planta. Certo. O mesmo fluido magnético, o fluido cósmico universal no espírito é o fluido espiritual. Então você estava dizendo o seguinte: água dentro do suco
dentro da cerveja, dentro não sei do que, tudo é água. Certo. A água usando as suas propriedades extremamente generalistas, sendo usada de diversas formas diferentes. Então o fluido cósmico universal é isso. Ele é usado de diversas formas diferentes. Vamos dar um exemplo diferente sobre... É que eu quero saber uma comparação, por exemplo, o que carrega o som aqui na Terra. Sim, aí é o agora, ar. agora nós vamos Isso. responder sua pergunta. É. O fluido cósmico universal ele é carreado para um corpo humano e esse corpo humano usa esse fluido como fluido ectoplasmático ou magnético animal ou animalizado. Pronto. Esse fluido é carreado pelo pensamento. Aham. O pensamento é o caminho do fluido espiritual. O pensamento pode ser barrado por uma borracha? Não. Então uma borracha não faz... O pensamento pode ser barrado pelo tempo? Não. Então o tempo também é completamente não relativo para nós espíritos. Nós podemos nos deslocar a uma velocidade bem maior do que a velocidade da luz. Porque a luz tem uma limitação material. Ela tem uma velocidade fixa agora. Antigamente a velocidade fixa da luz era outra. Hoje é uma velocidade bem... Isso eu sei porque eu converso com alguns astrofísicos espirituais com muito conhecimento do passado, do universo, blá 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 blá, um monte de coisa aqui. E eles falam que a velocidade da luz é uma velocidade fixa. É fixa dentro do universo conhecido hoje. Claro. Tá. A velocidade do pensamento não existe essa limitação, porque ela transpassa o próprio princípio universal. Ela passa o conceito de leis físicas, porque a luz ela é submetida a leis físicas, enquanto que o pensamento não. Ele é submetido a leis espirituais, e as leis espirituais são diferentes. Quando Newton trouxe o grande conhecimento, acho que foi o grande pioneiro da mecânica, como nós conhecemos a física mecânica, e outros, a física mecânica respondia todas as perguntas relacionadas à física mecânica, como ele responde até hoje. Gravidade, pêndulos, por aí vai. Movimento pendular. Mas existe uma física, que era a física subatômica, que ela contraria a física quântica, a física material, que é a física quântica. Então a física quântica não se aplica à física mecânica. Então na física, quando você estudar física quântica, é uma física nova. Pronto. Quando o ser humano se abrir para estudar física espiritual, é uma terceira física. Eita. Você entendeu agora Claro. a comparação? Sim. Ela não segue os mesmos padrões, as mesmas regras, mas existem regras. Só que essas regras não são conhecidas pelos seres humanos ainda, encarnados. Pode-se dizer então que a física mecânica está para a nossa realidade, em termos de analogia, como um corpo. A física quântica está para a nossa realidade como perispírito, e a física espiritual está para a nossa realidade como um espírito. Foi uma analogia interessante, só não encaixa bem a física quântica, porque a física quântica também é material. Ah, entendi. Então seria o duplo etéreo. Pronto, o duplo etéreo também é material, sem razão. Pronto. Ele inclusive desencarna junto com o corpo. Então pronto. A física quântica desencarna junto com esse A física tipo de quântica pensamento. ela tem as suas normativas, né? Como eu disse, ela contraria a física mecânica. Por exemplo, existe o que nós chamamos de, na física quântica, existe o que nós chamamos de viagem no tempo de elétrons. Elétron está aqui, desaparece e aparece ali. Claro. Então, isso acontece, e os físicos até hoje sabem que isso acontece, mas não entendem como funciona. É como a matéria escura do universo, por exemplo, que é a matéria mais presente do universo. Ela corresponde a mais de 60% do universo. Sim. Por que recebe esse nome? Você já sabe? Por quê? Porque ninguém sabe o que é. Aí, como ninguém sabe o que é, chama de escura. Oh, E essa matéria escura, que corresponde a maior parte da matéria do universo, é a única explicação plausível para que haja uma galáxia. Sem ela, sem essa matéria escura, não haveria. Porque só a gravidade e a lei de repulsão elétrica, os corpos, as estrelas, elas se dissipariam, uma para longe da outra ou para muito perto. Se a lei e quem mantém esse equilíbrio é a matéria escura. Isso só foi descoberto aqui na Terra há uns 30, 40 anos. Isso é conhecido pela espiritualidade há mais de 100 anos. Nossa. Tá certo. Dr. Fritz, o senhor falou então que
a energia necessária para os seus trabalhos, para a manifestação mediúnica, ela sai do ponto A e vai até o ponto C, servindo-se do pensamento como essa ponte, é isso? Uhum. É isso. É. Pronto. Além do pensamento, tem Acho outra que coisa? o Allan Kardec, o tal do francês, nos deixa a mensagem da intenção. O que é a intenção? O pensamento dirigido. Sempre que você tem um pensamento dirigido para a cura ou para alguma coisa, você dirige o seu pensamento, você coloca o seu pensamento, você jogou o magnetismo. Você direcionou o magnetismo de um lugar A para o lugar C. Exato, através da intenção, claro. Que é uma forma de dirigir o pensamento. Então, a intenção de ajudar, então você dirige o seu pensamento de ajudar. Pode ser que quando eu faço esse direcionamento, quando eu pego do lugar A e envio para o lugar C, eu me tornando, entre aspas, o lugar B, isso passa por mim e me afeta se eu quis fazer o bem e me afeta igualmente se eu quis fazer o mal? Uhum. Ou não passa por mim quando eu direciono? Passa e afeta. As duas coisas. Você está falando na posição de médium. Isso. Passa, não só passa como afeta. Toda vida que eu curo alguém, através de Roberto, todo o fluido de cura passa, através dele, para o paciente. Mesmo que a maior parte desse fluido não seja proveniente dele. Desculpe, meu filho, mais uma vez bati a mão. Pode ficar tranquilo. Pode ser que esse fluido seja proveniente de alguém, pode ser que esse fluido seja proveniente da natureza, mas passa através da verdade dele. Certo? Então, um pouco dessa cura passa através dele. Por isso que ele quase nunca adoece. No entanto, um pouco da doença do paciente que é retirado também fica com ele. Então, se ele cumpre corretamente a toda a disciplina que a gente passa para que ele cumpra, dificilmente essa energia vai apregoar e vai causar algum transtorno a ele. Claro. Que é o que geralmente acontece. 99,99% das vezes, Roberto tem contato com pessoas doentes e nada, absolutamente nada dessas pessoas da doença, mesmo que passe através dele, fique com ele. Por quê? Porque ele segue, dentro das limitações dele, claro, ele segue a disciplina que nós passamos. Certo. Isso no caso dos médiuns. E no caso das pessoas que estão em casa assistindo, que ou não são médiums, ou não sabem que são médiums, certamente não estarão incorporados, mas estarão, por exemplo, pensando e, portanto, pegando a energia de um lugar e mandando para outro. Essa energia passa por elas, tem o mesmo efeito. Passa. Quantas vezes nós rezamos por alguém doente e ficamos doentes? Quantas vezes estamos perto de alguém que está sofrendo e absorvemos um pouco do sofrimento e imediatamente o sofrimento do outro diminui? Isso é um compartilhamento de amor. O amor também é sofrer junto com o outro. O amor não é só... porque muitas vezes você não tem o que aliviar a dor do outro. Uma mãe perdeu um filho. O que há para dizer numa situação dessa? Nada. Afaga. Coloca no colo. Dá carinho. Cuida da pessoa de alguma forma. Então, isso é amar. Amar nem sempre ter uma resposta pronta ou ter a solução, porque para um problema como esse não há solução. A pessoa precisa viver o seu luto, precisa viver a sua dor. E a única coisa que alguém que ama essa pessoa pode fazer é estar do lado. Nessa hora, essa dor é compartilhada. Claro que como a dor não é da pessoa, essa dor não vai ficar com a pessoa permanentemente. Talvez fique uma coisa ou outra, ou algum tempo, muito pouco, porque a dor pertence ao outro. E o outro, a maior parte dessa cota fica sem dúvida com a pessoa que tem que passar. Mas ela tem alguns segundos, alguns momentos, ter a sua dor aliviada. E isso é de extrema importância para quem sente dor. Por que o senhor precisa dos médiums? Se pode curar somente com seu fluido espiritual, como é o caso das visitas agendadas aos que são atendidos à distância? Adorei sua pergunta. Por 3 motivos, acho, ou 4 ou 10. Vamos lá. Vamos para os mais importantes, que é o que realmente importa. Primeiro, todo o trabalho, quando é feito com médiums, é muito mais meritório para o espírito. Então, começa daí. O pagamento é outro. Então, eu adoro... Não é que eu adoro ganhar bem. Essa palavra ficaria muito egoísta. Não é bem isso. Eu gosto de desafio. E não há desafio maior para o espírito do que ter um médium para trabalhar aqui na Terra. Nossa. Então, não há desafio maior. Então, isso aí já é a primeira resposta, acho que é a mais importante. A segunda é a tão importante que tem a ver comigo. Todos os médicos que eu trabalhei, sem exceção, e com o Roberto é do mesmo jeito,
eu deixo claro a mesma característica do meu trabalho. Eu adoro bons resultados. Nossa. Conclusão. Eu sei que eu trabalhando sozinho, sem a energia ectoplasmática do médium, eu vou ter muitas limitações quanto a resultado. Então eu sei que eu vou atender as pessoas, vão ficar com 25 a 35% de possibilidade de cura. Enquanto que eu estou atendendo com o médium, essa possibilidade vai para 75%. Então, é óbvio que nesse caso, eu prefiro trabalhar com o médium. Não significa que muitas vezes eu não possa fazer só. Em alguns momentos, eu prefiro fazer só. Em alguns casos, eu não quero que o médium se envolva. Então, eu mesmo atendo e curo as pessoas e ajudo elas, medico. Na verdade, eu não curo porque eu não sou curandeiro. Mas eu medico, eu opero, eu faço tudo que o médico tem que fazer. Mas quando eu trabalho com o ectoplasma que vem do corpo físico de um médium de cura, o resultado é bem melhor. Então, minhas estatísticas vão lá para cima e eu adoro isso. Terceiro motivo, por que eu trabalho com médium e não sozinho? Porque eu preciso ajudar as pessoas a desenvolver a fé. Como é que eu vou fazer meus pacientes acreditarem em mim se elas não me veem, não me sentem, não me ouvem? Elas só ficam boas. Muitas vezes elas acham que é coisa de Nossa Senhora. Que bom quando elas pensam isso, porque Nossa Senhora me curou, eu fico lisonjeado com isso. Porque eu sou um devoto de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e, apesar de ter um respeito enorme pela devoção brasileira, mas eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. E me sinto extremamente ligado a Maria. Então, quando eu curo e diz que é ela. Curo e dizem que foi ela, eu me sinto feliz. Quando o curo diz que foi Jesus, eu me sinto mais feliz ainda. Então, imagina se eu mereço um título desse, um rótulo desse. Quem me curou foi Jesus. Claro. Claro que não. Jesus, claro que toda vida que eu curo e a pessoa sabe que sou eu também, Jesus, querendo ou não. Sim. Foi ele que me permitiu estar aqui. Mas onde é que eu quero chegar? O fortalecimento da fé. Eu quero dar às pessoas a oportunidade de conversar comigo. Eu quero dar a oportunidade de eu dizer a elas coisas que elas precisam ouvir. De espalhar a boa nova através do meu trabalho. E mais importante do que isso, oportunizar a outros médiuns de cura que estão perdidos, desorientados, sem apoio, sem auxílio. E aí agora eu estou falando com você, médium de cura, que sabe que tem missão, que já sente isso, mas que está perdido. Bom, você não está só. Se você quiser contar com a minha presença, com o meu auxílio, da mesma forma que pode contar comigo, pode contar também com o meu médium, porque eu conheço o Roberto e sei, ele já vem fazendo isso com mais ou menos uns 17, 18 médiuns, auxiliando, coordenando, orientando, dando possibilidade de trabalho a todos eles. Você também pode contar conosco, se você quiser. Então, eu vejo ainda que os médiuns de cura ainda são muito receosos, medrosos, desinformados. Então, nós estamos ainda numa batalha, eu, Roberto e outras pessoas aqui no Brasil, estamos ainda numa batalha para ajudar esses médiuns a saírem do anonimato, irem para as frentes de trabalho, mas irem com segurança, irem com a certeza que estão fazendo um bom trabalho, dentro do que os espíritos que estão trabalhando por ele querem, dentro da perspectiva da reencarnação e missão de cada um. Quer dizer, a nossa missão não é criar médium de cura, porque isso é impossível. A nossa missão é pegar os médiums de cura que estão perdidos, desequilibrados e sem rumo, e dar rumo para todos eles. Então essa é a nossa função também, além de curar. Então isso seria impossível se eu não tivesse um médium para fazer isso. Nosso trabalho desenvolvido fora do Brasil também tem essa finalidade. Nós atualmente estamos trabalhando uma médium nos Estados Unidos, na verdade duas, perdão. Uma já era magnetizadora e nós estamos ajudando ela a perceber a mediunidade, ela e a outra pessoa da equipe, são duas, na Flórida. E uma terceira no estado de Wisconsin, claro, nos Estados Unidos. Uma médium que mora numa cidade próxima a Milwaukee. Essa médium também é uma pessoa que tem mediunidade de cura, uma brasileira que mora lá há muito tempo. Tem mediunidade de cura, não sabia que tinha, estava com a vida totalmente desorientada, ajudamos ela, organizamos o seu trabalho. Hoje ela já está atendendo, as pessoas já estão se curando e o trabalho lá já está crescendo.
Também encontramos uma médium na Dinamarca, quando estivemos lá 2 vezes. Encontramos também uma médium norueguesa, que na verdade ela é brasileira, já mora na Noruega há mais de 20 anos, e precisa também dessa mesma orientação para desenvolver o seu trabalho na Noruega. Então, qual é a nossa grande função? Além de curar, orientar, dar a oportunidade que as pessoas descubram a mediunidade como uma ferramenta de ajuda ao próximo. É isso. Então, tudo isso seria quase impossível sem um médium. Sim, sim. Até mesmo porque, o quarto motivo é o último para dizer. Como eu disse, eu tenho umas 10 razões para isso, mas eu só vou pegar essas 4 que são mais fortes. A missão. O médium tem a missão de curar. E como ele vai fazer isso se eu não estiver junto? Ah, mas você veio em outro lugar. Continua o espírito dependendo do médium. Ou precisando do médium, o médium precisando do espírito. Conclusão, é a relação de parceria. Extremamente importante para que eu possa curar e que o médium possa cumprir sua responsabilidade junto a Deus. Então, isso também não é possível sem a mediunidade. Quando o senhor disse que as pessoas podem procurar que o médium está disposto a ir até elas, se o senhor autorizar e ver que é o caso, o que exatamente o senhor faz? O senhor lê aquela pessoa, diz que você tem essa mediunidade, o senhor cura o que estiver desequilibrado? Quando chega até mim, eu só consigo analisar se chegar até mim. Claro. Quando chega até mim, geralmente chegam com pacientes. Sim. E quando chegam, eu uso a mediunidade de Roberto para perceber a mediunidade do outro. Essa característica mediúnica que o Roberto tem. Se eu ouvir falar de médium de excitador, mediunidade excitadora, então pronto, nós agora lembra que eu falei que o Roberto é um médium cheio de limitações? Sim. Pronto. Existem algumas mediunidades que ele tem bem desenvolvida, a mais importante delas é a de cura, que é a mediunidade de efeito físico. Existe uma segunda mediunidade de efeito físico, que o Roberto também tem ela bem desenvolvida. Por quê? Porque tem a ver com a missão. Toda mediunidade tem a ver com missão. Se você tem, não é à toa. Então, a segunda mediunidade é a excitadora. É o médium que tem a capacidade de excitar o desenvolvimento da mediunidade dos outros. Certo? Então, ele consegue... Por isso que eu fiz essa cirurgia que eu fiz em você. Porque ele tem essa mediunidade. Abrindo um parênteses para as pessoas, qual cirurgia? A cirurgia da pineal. Porque, olha só, você não tem uma doença na pineal, tem? Não. O que é que você me pediu? Que você tivesse a sua glândula aumentada, a sua capacidade de percepção e recepção de magnetismo energético e espiritual, para que você pudesse desenvolver habilidades caso você as tenha. Sim. Não é isso? É assim. Pronto, como eu faria isso como médico? Jamais faria, porque isso, você não é doente. Isso não é uma doença. Eu não posso tratar o que não é doença, eu não posso fazer cirurgia corretiva de seio, porque a mulher queria um menor ou maior. Isso não é doença. Você entendeu a minha limitação? Entendi. Por que eu consigo fazer esse tipo de cirurgia? Porque o meu médico tem essa capacidade de excitar a mediunidade nos outros. Eu conheço uma pessoa que ele excitou a mediunidade já com 60 anos de idade. Com praticamente 60, tinha uns 58, 57 anos. Ela tinha mediunidade, mas estava tão latente, tão sedimentada, que quase não se tinha nenhum sinal dessa mediunidade. E ele, com um contato constante com essa pessoa, com a mediunidade dele, excitou tanto a mediunidade dessa pessoa que hoje ela é uma médium fantástica. Faz vários trabalhos, é uma médium de psicofonia, é uma médium que já consegue desenvolver trabalho de todos os tipos, já sente a mediunidade de forma efusiva, já dá recado espiritual, já manda recados espirituais, por aí vai. Então, e outra coisa, por que o Roberto tem essa mediunidade? Vamos analisar. Porque ele tem a missão de ajudar outros médiuns. Como é que ele vai equilibrar a mediunidade dos outros, ajudar os outros médios a se desenvolverem, aos vários médios de cura que os cercam e os outros que ainda chegarão? Como é que ele vai fazer isso se ele não tiver a mediunidade excitadora? Você entendeu? Então, toda mediunidade tem uma função. Ela preenche uma finalidade. Nada é por acaso. Ela tem a ver especificamente com a missão que ele tem. Com a missão que o médium tem. Né? Falando de uma forma mais generalista. Então, essa mediunidade excitadora é que permite também eu ter facilidade em perceber quem é médium. Então essa mediunidade de Roberto me faz isso. Então se eu não tiver mediunizado com o Roberto, eu tenho mais dificuldade, você vê, eu em espírito, tenho mais dificuldade de perceber sua mediunidade
em espírito do que mediunizado com Roberto. Mediunizado com Roberto é mais fácil. Porque eu utilizo o magnetismo dele, magnetismo dele, para... Obrigado, Fátima. Eu utilizo o magnetismo dele para exacerbar o seu e vir à tona se você tem mediunidade ou não. Você não está encarnado? Sim. Roberto também. Então, um tipo de magnetismo muito parecido, magnetismo animal. Sim. Então, eu preciso muito dele por causa disso. Claro. Porque esse tipo de magnetismo só os encarnados têm. Nossa. Sim, Dr. Fritz. Desculpe a pergunta ter sido tão longa a resposta. Não, eu gostei. Mas era bom ter feito toda essa... Foi importante. Quais são os perigos da boa vontade sem o devido conhecimento, ao ter excesso de disposição para servir e muito pouca disposição para compreender as coisas? Meu filho, isso é mais perigoso do que quem não faz nada. O problema, tem uma frase que dizem aqui na Terra que eu acho ela estupenda. Eu acho que essa frase é corretíssima. De boa vontade o inferno está lotado. O problema maior do mundo é esse. As pessoas têm boa vontade, mas não têm vontade nem disciplina para aprender a fazer o bem. Elas só querem fazer o bem, mas não sabem como. Então elas se metem a fazer o bem e dá tudo errado. Aí elas dizem, não, agora eu não vou fazer o bem não, que não vale a pena. Claro, você não teve metodologia, você não foi disciplinada. Imagina eu pegar um bisturi, pegar uma pessoa encarnada que não tem conhecimento nenhum de medicina, olha, meu filho, aqui é um bisturi, está aqui a barriga de alguém. Arranque o útero dela, faça aí uma esterectomia. Vai ser um desastre. Ele vai cortar no lugar errado, vai pegar uma artéria principal, vai matar a pessoa de hemorragia em menos de 5 minutos. Então, não se trata só de boa vontade. Se trata de vontade. E a vontade só se tem com disciplina e conhecimento. Então, vale e aplica um passe. Tá, mas eu não sei aplicar passe. Então sai da frente. Porque você está atrapalhando mais do que está ajudando. Esse é o problema. As pessoas acham que vão para as casas espíritas ou para os templos religiosos. Ah, não, mas eu estou cheio de boa vontade. Mas você é ignorante do conhecimento de como ajudar. Isso não é suficiente, só ter boa vontade. Ter boa vontade, muita gente tem boa vontade. Aí eu tenho boa vontade de ajudar os outros. Eu jogo num prêmio de loteria e assim que eu ganhar, vou ajudar um monte de gente. Quer dizer, está cheio de boa vontade. Vontade mesmo de ajudar ninguém, ele não tem. Porque quem disse que a maior necessidade do ser humano é dinheiro? A maior necessidade do ser humano é amor, é atenção, é caridade, é ouvir, é servir. Não se gasta R$1 para fazer isso. Quanto custa um abraço? Quanto custa um abraço para quem está pensando em se matar? Custa uma fortuna. Tem muito valor. Porque o que a pessoa está perdida no pensamento suicida, ela está no pensamento suicida porque ela está perdida de convicções, ela está perdida de esperança, ela falta luz na sua vida. O que é que falta então? Alguém ser a luz na vida dela, para que ela se equilibre, nem que depois que ela se equilibre, ela joga você fora. E daí? Caridade não é para ter agradecimento no final. Caridade tem que ser feita sem nada em troca, absolutamente nada. Caridade na Terra, meu filho, realmente existe quando você vê uma mãe cuidando de um filho doente. Aí você vê a verdadeira caridade. Qual é a mãe que espera que o filho diga obrigado? Não espera nunca. Por quê? Porque é amor de verdade, é doação. É desse amor que nós estamos falando, que falta no mundo. Sobra boa vontade, mas falta amor de verdade. Até rimou, podia fazer um poema. Podia, sim, senhor. O Dr. Fritz, o senhor falou que o senhor se referiu a pessoas ignorantes que devem dar licença. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Pronto, mas o senhor quis dizer assim, falta de conhecimento não equivale a portas fechadas para o estudo necessário para depois poder ajudar, não é? Exato. Não. O problema é que as pessoas têm preguiça. Não. O brasileiro é preguiçoso. O brasileiro tem preguiça de ler. Coitado daquele homenzinho tão bonzinho, que escreveu tanto livro pelos espíritos. O povo não lê. Eles leem 10 livros, dos mais de 500 que ele escreveu, sei lá quantos que ele escreveu. Então, leem 10 e param nesses 10. Quem é espírita mais estudioso é ler 20, 30 e olhe lá. Agora, um ou outro que é mais dedicado, aí sim, aí eu já leio 80, 100. Mas raro você vai ver alguém que lê todos. Porque o brasileiro ele é assim. Ele é meio descansado nessa hora.
Ele acha que, não, já entendi isso aqui, pronto, daqui eu posso fazer tudo. Não. Não, se você acha que, porque sabe trocar o pneu de um carro, já entende da mecânica do carro toda, eu tenho que lhe dizer, você não entende nada. Você só sabe trocar o pneu. Então, às vezes vocês viajam muito nessa coisa. Ah, não, mas eu tenho boa vontade. Pois é, boa vontade às vezes atrapalha mais do que ajuda. Vou dar um exemplo. Estava um dia nós fazendo cirurgia aqui nessa casa e fazendo a cirurgia de ADT, que é para angústia, ansiedade, depressão e tristeza. Nesse dia, as pessoas entram em turmas. Então eu cuidava da turma aqui de baixo e Fábio cuidava da turma lá de cima. Cada turma com 26, 27 pacientes. Então cada turma tinha 54 pessoas aproximadamente. Então 27 iam para o primeiro andar e as outras ficavam aqui no térreo, onde eu atendia essas 27. E aí, na hora de entrar, qual foi a logística que os meninos que estavam cuidando da entrada fizeram? Os pacientes formavam uma fila na porta da sala de cirurgia e toda hora ia alguém lá, pegava o paciente pela mão e levava até a maca e deitava na maca. Ia na mão, pegava na maca. Eram umas 8 pessoas fazendo isso, mas estava lento demais. E o atendimento é à noite, mais de 400 pessoas do lado de fora esperando. Eu disse assim, por que vocês estão fazendo desse jeito? Não, estou falando, porque é melhor. É melhor? Vocês acham que essas 27 pessoas que estão nessa fila são retardadas mental? Quer ver como é? Vamos fazer o seguinte, a próxima vez quem bota pra dentro sou eu. Sozinho. Não precisa nem de vocês vão ver como é. A fila está pronta, abre a porta. Entre as 8 primeiras pessoas. Manda entrar as 8 primeiras, entrar as 8. Aí eu só dizer assim, eu sou dentro daquela maca, você deita nessa, você deita nessa, você que é, lógico que eu não existe para a pessoa, mas é uma pessoa mais obesa, dentro dessa maca que é mais larga, de ferro, mais forte, que é mais baixinha, você vai para aquela, você que é uma senhorinha, não é uma maca tão alta, vai para uma maca mais baixinha de madeira também, e fui encaminhando. Eu fiquei perto da porta fazendo isso. Um ou outro paciente que tinha uma dificuldade de locomoção, disse assim, vem cá você. Esse aqui sim, pegue na mão e leve até aquela maca acular que eu estou apontando o dedo. Em menos de 4 ou 5 minutos, eu botei os 27 pacientes para dentro. Enquanto eu estava demorando 15. Então, o que é isso? Excesso de boa vontade. Por eles, estavam botando os pacientes no colo. Só que os pacientes não são retardados mental. Porque estão doentes ou passando por depressão, não significa que eles deixaram de andar. Ou que não sabe deitar numa maca sozinho. Pegar uma pessoa de 25 anos de idade assim, dentro daquela maca ali, você tem que ajudar a pessoa a subir, não faz sentido. Você entendeu onde eu quero chegar? Então o problema às vezes é isso, é esse excesso de cautela, ou esse excesso de vontade de ajudar, que é a famosa boa vontade, atrapalha mais do que ajuda. É melhor que a gente seja extremamente caridoso, trate as pessoas com carinho, respeitando o ritmo de cada paciente, porque eu não mandei nenhum idoso sair correndo. Eu disse assim, você que é uma pessoa que obviamente dá para se ver que não tem nenhum problema de locomoção, você vai lá para aquela última maca que é a mais longe de todas e se deite lá, sozinho. Ó, passa naquela sala, na outra sala, você vai ver várias macas, escolha uma e deite. Você acha que eu estou tratando mal alguém? Não. Pois é, não tem necessidade de eu pegar essa pessoa pelo braço. Então, é esse tipo de exemplo que eu dou. Às vezes o despreparo está nisso. A pessoa não sabe o que fazer, acha que vai fazendo desse jeito, do jeito mais, para ela, mais óbvio ou melhor, acha que está fazendo um bom serviço. Quando ela não, por quê? Porque ela só olha para o que ela está fazendo. Ela não olha para o todo. Ela estava olhando para o paciente que estava pegando na mão dela, mas ela não estava olhando para os 400 lá fora esperando. Certo. Então, essa necessidade de buscar primeiro o conhecimento para depois, quando servir, tornar a sua atividade mais prática e condizente com os resultados que você deseja alcançar. É Claro. isso? Claro. Ouvindo sempre, obviamente, quem tem inteligência faz isso, ouvindo a voz da experiência. Porque geralmente, vez ou outra a gente ouve boas ideias, mas a maioria das ideias que a gente ouve são ideias que nós já tentamos e não deu certo. E a pessoa acha que tem a melhor ideia do mundo. Ah, eu tenho uma ideia maravilhosa. Qual é a minha ideia? A sua ideia? Minha ideia é que os pacientes voando, eles entram num cano, num tobogã, já caem em cima da máquina, ele vai só mudando a boca do cano. Aí vamos tentar colocar isso em prática. Não dá. Então, essas ideias, às vezes, mirabolantes, lógico, filho. Sim. Uma loucura que eu acabei de dizer. Mas no sentido de que, às vezes a pessoa acha que nós nunca pensamos nisso. Vez ou outra acontece da pessoa realmente vir com uma ideia ótima, como já aconteceu.
E aí a gente acata, lógico, a gente tem que ter humildade para ouvir as boas ideias. Desculpa, estou falando demais. Os espíritos precisam de instrumentos que tenham moralidade para que atuem e sirvam de ponte para desarticular as atividades das falanges espirituais das sombras? Se a gente precisa de instrumento, no caso do instrumento está se referindo ao médium. Isso. O médium, para o senhor curar uma coisa, o médium tem que ter uma vibração mais forte pela sua moralidade que aquela onde a doença foi produzida? Eu entendi a sua pergunta. Não. O fluido ectoplasmático, ele é universal. Então, eu consigo moldá-lo, mesmo que o meu médico tem problema respiratório, por exemplo. Roberto tem problema respiratório porque na encarnação passada fumou. Sim. E aí, eu poderia dizer, eu tenho dificuldade de curar paciente porque tem problema de pulmão. De jeito nenhum. Sim. Porque o ectoplasma que ele exuda, ele não fuma agora, então o ectoplasma que ele exuda é desse corpo que ele tem hoje. E esse corpo que ele tem hoje não tem problema com cigarro, nem com bebida, nem com nada desse tipo. Então, eu consigo tirar a melhor qualidade desse fluido e curar qualquer pessoa. No entanto, para algumas coisas, a mediunidade ela requer uma singularidade maior quanto a questões morais. Uma delas é a questão quando a gente lida com energias negativas de miasmas, de goécia, de magia negra, alguma coisa assim. Nesses casos, aí sim, o médium tem que ter uma pureza maior das suas faculdades morais, para que os espíritos consigam, através dessa faculdade, exercer um poder que subjugue a energia negativa que veio através da maldade. Então há uma autoridade moral subjugando a energia. Não tem a ver com doença, porque doença é outra coisa, doença é remédio. Claro. Certo? O ectoplasma vai como remédio, não tem absolutamente nada a ver com questão moral. Se o paciente vai ficar bom ou não, já é uma outra questão. Certo? Mas o tratamento dele, que foi a sua pergunta, não, o médium não precisa especificamente ter ou não ter uma moralidade em relação a isso. Há um erro dentro do pensamento relacionado aos médiums de acharem que só médiums com boa moral têm bons resultados. Isso é um erro. Tem muito médium aí que a moral dele é uma verdadeira. A moral dele é péssima, mas ele tem uma grande capacidade magnética. E se o espírito se utilizar dessa capacidade para curar, para fazer alguma coisa, vai conseguir com um excelente resultado. Então, o que se diz respeito à moralidade de um médium é se ele usa bem ou mal a mediunidade dele. Se aquela mediunidade está atrapalhando ou ajudando ele a evoluir. Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho mediúnico em si. O trabalho mediúnico não tem a ver com moralidade. Claro, se eu tenho um médium que tem boa conduta moral, mais facilmente esse trabalho vai perdurar. Por que eu tive médico que o trabalho durou 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos e as coisas foram para as cucuia? Porque os médiums estavam nem aí para essa parte, queriam era aparecer, ganhar dinheiro, blá 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 blá. Enquanto que os médiums sérios, esses aí geralmente os trabalhos vão crescendo, mas crescem muito devagar, mas de forma bem coesa e tendem a sempre evoluir. Então é aquela evolução pequena, mas constante e que dura muito tempo. Então a maioria desses médiums, os meus trabalhos com ele dura 20 anos, 25 anos. Eu acho que com o Roberto eu vou tentar quebrar esse recorde. Eu acho que eu vou passar dos 30. Pelo menos é essa a nossa perspectiva, a minha e a dele. A fomos 14 e eu quero passar dos 30. Só a metade. Exatamente. Que assim seja. Quais os tipos de Que energias... assim seja e nós dois façamos por uns. Que assim seja... Nós... Quando você diz que assim seja, você está dizendo na verdade assim, que assim seja seguida a vontade de Deus. Sim. Não é isso? É. Pronto, eu entendi isso. No entanto, a vontade de Deus é essa. Mas se eu e ele não fizermos por ontem, não vai acontecer. Então, que seja feita a vontade de Deus e que eu e ele façamos nossa parte. Nossa. Quais os tipos de energias negativas que venham desfavorecer a assistência espiritual que os médiuns não podem conservar? Eu não entendi sua pergunta. Vamos ver. Isso aqui foi uma pergunta sugerida por terceiros, Dr. Fritz. Ok. O que você entendeu dela? Como? O que é que você entendeu dessa pergunta? Vamos lá. Tipo de energia negativa que vem desfavorecer a assistência espiritual que os médiuns não podem conservar.
Vamos dizer, o médium foi lá, brigou com o irmão. Mas é você que é culpado, que quer não sei o quê. Aí ele guardou aquilo com ele. Então existe tipos de energia que o médium pode guardar que desfavorece a assistência espiritual? Sim, existe. Agora sim, isso se for uma coisa constante, né? Porque ter raiva, eu queria um médium que não tenha raiva, meu filho, só se for para outro planeta. Que é impossível, ainda mais os médiums, sendo eles a exacerbação maior das falsidades, mentiras e inconvenientes morais que você pode ver. Então, se você for juntar tudo que tem na face da Terra, vai nos médiums. Porque já são médicos que não prestam. Pelo menos a sua maioria. Uma ou outra exceção que aí são médicos de sublimidade e outra coisa. Mas esses médicos, a maioria são médicos de prova. São médicos porque erraram. São médicos porque precisam usar a mediunidade para resgatar o passado delituoso. Ponto final. Então, como é que eu vou exigir uma criatura dessa que é um verdadeiro escroque moral? Como é que eu posso esperar que essa criatura não tenha raiva, não tenha medo, não tenha ansiedade? É impossível. É óbvio que ele vai ter tudo isso. Agora, essa coisa não pode ser limitante, não pode ser uma coisa persistente, porque se for, aí atrapalha mesmo. Se for um médico que vive com raiva, um médico que vive com ódio, um médico que vive com negatividade, aí sim atrapalha muito, atrapalha demais, certo? Mas se ele tem isso vez ou outra, né, isso aí a gente tira de letra. Certo. Até mesmo porque quem faz o trabalho não é o médico, sou eu. Você entendeu? Sim. Se o bisturi não está muito amolado, a gente troca a lâmina. Se o bisturi não está bom, troca de médium. Pronto. Dr. Fritz, pela tonalidade da nossa aura psíquica, pela sua forma, pelo seu brilho, pela sensação que causa, devido aos seus fluidos serem mais ou menos densos, escuros, desagradáveis, somos facilmente identificáveis por vocês? Talvez a pergunta seja essa aqui. Um espírito consegue mentir para outro? Dificilmente. Porque assim, já aconteceu de espírito conseguir mentir para mim. Já aconteceu. Espírito mentir para mim. Espírito enganado o tempo todo. Porque o que vocês vêm tentando para vocês, vocês se acostumaram a mentir para os outros. Certo. Então, eu não fico aqui toda hora fazendo leitura mental para saber se você está dizendo a verdade ou não. Se você falar uma coisa para mim, como eu não minto, eu espero que você sempre fale a verdade para mim. Então, quando você mente para mim, nessa hora eu embarquei na tua mentira com uma verdade. E é com ela que eu vou lidar. Se a coisa não fluir, não é culpa minha. Então, a pergunta talvez seja se essas manchas, né, perispirituais ou áureas, se elas demonstram. Os espíritos das trevas, eles já até podem tomar forma de Bezerra de Menezes, mas eles jamais vão tomar a luz de Bezerra de Menezes. Isso eles não vão conseguir ser. Eles não vão conseguir jamais manter um perispírito puro. Então, o médium vidente pode ser enganado por um espírito assim, mas um espírito mais sábio, mais conhecedor, não. Agora, se for um espírito mais de baixo calão, é enganado o tempo todo. O que tem de Bezerra de Menezes caminhando dentro do umbral, falando de Jesus, mas assim, né? De um Jesus diferente. Tem muito, porque tem muito espírito enganador. Os espíritos enganadores, eles enganam tanto que eles começam a se enganar. Já ouviu falar de um doido que achava que era Deus? Jesus, Não, perdão, eu achava que era Jesus? Sim. Já ouviu falar dessa história? Ele achava que era Jesus, né? Aí um dia um outro doido chegou para ele e perguntou: quem disse que você era Jesus? Deus. Eu não disse isso para você, não. Então a loucura, quando você entra nela, ela vira a sua atmosfera. Então você não consegue mais mudar. Você é a loucura que você vive. Eu já vi espíritos tomando forma de animais para ficar com imagens, criando imagens grosseiras de si mesmo, para assustar entidades, coisas assim. Quer dizer, é uma pena. A gente fica extremamente... nessa hora, esses espíritos têm extrema piedade. Porque são loucos. Como eu posso ter raiva de um louco? Como eu posso me absorver de outro sentimento que não seja piedade por alguém que está transfigurando o seu próprio perispírito em torno de uma falsa ideia de poder baseado em imagem grotesca, animalesca ou demoníaca?
Quer dizer, não faz sentido. É uma criança vestindo uma fantasia. Adorei sua metáfora. Sim. Passe magnético, reiki, cromoterapia e a apometria aumentam a efetividade da atuação de um médico espiritual pelo suporte fluídico que podem representar? Aumenta muito. Os meus pacientes, eu faço questão de colocar todos eles dentro das terapêuticas complementares. Todas que você falou e mais algumas outras. Porque elas dão um suporte magnético fantástico para a recuperação deles. Elas melhoram muito os graus de alvo, né? O target, eu estou parecendo um empresário falando. De resultado das curas. Né? Aumentam muito. E tudo que melhora os meus resultados em 2, 3, 5% eu já considero para colocar dentro do meu capital de terapias. Alguns terapeutas, a cromoterapia foi uma das primeiras coisas que eu implantei. Em alguns pacientes, a ajuda de 2 ou 3% no resultado. É uma ajuda pequena, mas é uma ajuda. Em alguns outros pacientes ela chega a 15, 18, quer dizer, é uma ajuda muito considerável. 15, 18%, a pessoa tem uma 60% de chance de ficar boa, agora tem 78%. Quer dizer, algo muito considerável. Então, a gente deixa por isso. Reiki, a mesma coisa, tem um número parecido com esse. E as outras, todas elas são, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, é tolice pensar que a única terapêutica magnética de forte impacto é a cirurgia espiritual. Por isso que eu defendo tanto a cirurgia espiritual, porque eu poderia botar meus pacientes sobre terapêutica, essa aí que você acabou de falar, complementar, durante um período longo, provavelmente elas atingiriam o mesmo resultado da cirurgia espiritual em minutos. Por que eu boto a cirurgia espiritual e por que eu ainda coloco essas terapias por cima? Porque uma fortalece a outra, e digo mais, algumas doenças raras, mas algumas doenças, principalmente quando falo de doença no campo energético ou doença de cunho emocional, a terapêutica de cirurgia espiritual ela não consegue um resultado tão efetivo. O impacto não é tão forte. E aí essa terapia complementar é praticamente imprescindível. É imprescindível. Nós fazemos, quando a gente faz cirurgia na Europa, como é que a gente faz? A gente faz, por exemplo, eu pensei que um paciente precisa de ADT. Eu nunca faço ADT, não tem como eu fazer, porque ele não tem como dar continuidade. Quem não está entendendo ADT? ADT é a terapêutica para depressão, transtornos diversos, borderline, bipolaridade, ansiedade, angústia, depressão, tristezas excessivas, esquizofrenias, qualquer tipo de disfunção química a nível cerebral, esse tipo de coisa. Sim. Então, o ADT serve para isso. Lá na Europa eu não posso usar, porque eu não tenho uma complementação. O médico vai lá, faz cirurgia, 15 dias lá, volta embora. Então não tem como eu dar essa continuidade. Lá não tem casa da caridade ainda, mas vai ter. E aí o que acontece? Quando esses terapeutas... É porque lá tem médico. Você acha que eu estou indo para lá fazer o quê? Só curar e vir embora? Não, senhor. Meu médico não tem que ficar indo para lá o resto da vida, não. Lá tem médico e eu vou prepará-los para eles continuarem o trabalho lá sem ele ir. Porque a função do médico, nesse caso, é isso também. E eu estou vendo o senhor abrindo uma na Alemanha também, hein? É o mesmo que vamos fazer na Alemanha, não sei se vai ser agora, mas eu sei, o mesmo que vai fazer na França, é o mesmo que nós vamos fazer na Noruega, na Finlândia, na Suécia e todos os outros. Então, a nossa ideia é essa, e na Dinamarca, obviamente, que é o país que nos acolheu desde o início, sim, como sendo, a partir dele, nós vamos levar todo esse pensamento para a Europa inteira. Claro. Então, talvez o único país que eu não pretendo trabalhar seja Portugal. O único trabalho que eu provavelmente não trabalharei. Nossa. Porque Portugal está tendo bom, depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, vou voltar. Terapias complementares na Europa o senhor ainda não faz porque não tem Casa da Caridade lá? Ou um centro não é só Casa da Caridade, é um grupo de pessoas que possam fazer esse trabalho. Pode ser Casa da Caridade ou não, eu não me importo com isso. As pessoas ficam assim, meu filho só quer abrir Casa da Caridade. Eu não. Eu quero só fazer meu trabalho. Se eu tivesse 15 Casas da Caridade e eu tiver mais trabalho, para mim está ótimo. Pronto. Claro que sim, sim, sim. Faz-se o diagnóstico e propõe-se uma solução. Com quais tipos de métodos
de colheita de informação e dedução. Diagnóstico. É assim, nós vamos ter que traçar um paralelo aqui muito forte entre medicina material e medicina espiritual no que diz respeito a como tratar os pacientes. Deixa eu falar um pouco disso antes. Já. A medicina material, ela depende de um diagnóstico. Sim, e sem diagnóstico, não sabe para onde ir, não tem caminho a escolher. Sim. Nós não. Nós não dependemos, às vezes nem ignoramos o diagnóstico, porque não importa. Verdade. O que importa é a dor. É o sofrimento, é a queixa, o que é que o paciente está sentindo, isso é que interessa. Se a dor do estômago, se a dor na barriga dele é estômago, se é pâncreas, se é fígado, se é intestino, se é ansiedade, se é uma úlcera, isso para nós não faz nenhuma diferença. Porque nós vamos tratar ele magneticamente, nós vamos corrigir aquele desequilíbrio. E aquele desequilíbrio, uma vez corrigido no perispírito, vai se reequilibrar na matéria. O que era um câncer? Isso não interessa. Então o que nos interessa é tratar o espírito, o perispírito. E, obviamente, por conseguinte, também tratar a matéria. O espírito dos médicos, os espíritos dos médicos desenvolve habilidades específicas. Roberto está querendo acordar só um minuto. Pode culpar. O que aconteceu para a gente estudar um pouco? Ele vou dar uma explicação que ele dá. Ele superficializa o transe. Por quê? Algo chamou a atenção dele, não sei o que é. E aí ele fica querendo, como assim, como você está querendo acordar, querendo ganhar consciência, e alguém chega no seu ouvido e fala assim, turma, meu filho, foi o que eu acabei de fazer. Obrigado. Os espíritos dos médicos desenvolvem habilidades específicas para reconhecer condições patológicas. Os espíritos dos médiums? Dos médicos. Ah, sim, claro. A gente, eu falei para você que não importa tanto o diagnóstico, mas a gente, obviamente, tem conhecimento de medicina o suficiente para poder fazer esse diagnóstico. Né? O diagnóstico, apesar dele não ser tão necessário, às vezes a gente usa até como uma forma de compreender a doença. Por exemplo, imagine que uma pessoa tem um câncer no intestino. Para o médico, o que ele quer saber? O tipo de tumor, se já está metastizado, que porção do intestino está, para poder ver se é cirúrgico ou não, e se for cirúrgico, quanto do intestino essa pessoa vai perder, e por aí vai. Então, essa é a preocupação do médico encarnado. A nossa é saber por que essa pessoa não quer perdoar. Então, é importante saber diagnóstico para curar, não. Mas para entender a psique do paciente, sim. O que está travando o fluxo de energia. Exatamente, porque ele está travando isso através do ódio, do rancor, de alguma coisa guardada. Sim. E isso somatizou a tal ponto que chegou até um câncer. E aí a gente quer saber por quê? Porque a gente quer dar uma orientação para a pessoa. Olha, perdoe. É importante você perdoar. Você acha que ela ouvisse um parente, um amigo, um vizinho, do primo, do tio, é a mesma coisa dela vir a uma casa espírita com câncer no intestino e ouvir um espírito? Não. Você entende que o impacto é maior? Quem sou eu para dizer que ela deve perdoar se eu nunca a vi? Ou se ela nunca viu o médium? Sim. Então, se eu estou trazendo essa informação, porque essa informação é extremamente importante, e ela vai entender que... para a saúde. Porque eu vou impactá-la. Claro. Então, esse impacto eu só posso causar se eu entender a doença. Aí sim, nesse caso, a doença vale a pena mexer. Não, aí nesse caso é bom o diagnóstico. Sim. Não que ele seja também desnecessário. Até certo ponto pode ser desnecessário, mas é útil. Claro. Entendeu? Sim. Mas uma coisa, que essa questão também quer buscar saber. O senhor tem vários aparelhos que ajudam realizando funções que o senhor não tem habilidade de realizar. Tem coisas que o senhor, conforme vai trabalhando bastante com determinada coisa, sendo o espírito que o senhor é, ou qualquer outro espírito, que desenvolve essa capacidade psíquica e consegue interpretar aquilo e adentrar muito mais, ou vai sempre precisar do aparelho e esse tipo de desenvolvimento não acontece? Você está querendo saber se eu consigo, partindo do pressuposto que eu utilizo equipamentos espirituais, que são, para mim, matéria. Sim. Entendeu? Sim. Analogia? Sim. Para mim, eles são material que eu uso nas minhas cirurgias. Isso. Se eu, com o tempo, eu posso desmaterializar a minha cirurgia e torná-la completamente fluídica e esses equipamentos se tornarem obsoletos. Se o senhor desenvolve habilidades que possa torná-los obsoletos.
Exato. Pronto. O tempo todo. É. Isso acontece direto. Quando a gente criou o primeiro equipamento de ressonância funcional paliativa, olha o termo, ressonância funcional paliativa. Sim. Tem mais ou menos uns 80 anos que a gente criou esse aparelho. O que ele faz? Ele puxa, essa é a palavra, eu só consigo, desculpa, eu sou meio pobre de vocabulário em português, então vamos ter que... Ela puxa uma imagem em terceira dimensão, a gente usa muito em cirurgia de coluna, então vou dizer como funciona, certo? Para que você entenda. E aí você vai entender o porquê do não paliativo. A gente puxa, imagina um paciente deitado de costa, e a gente puxa a coluna dele inteira, todas as vértebras, e o que mais que a gente quer que apareça em terceira dimensão. Aqui, em cima do paciente. Em 3D. 1 metro acima do paciente. Entendeu isso? Sim. Ok. Uma projeção. Uma projeção, adorei essa palavra, uma projeção. Essa projeção é uma projeção, ela dá a sensação, através dela a gente faz diagnóstico, a gente vira, a gente mexe na gente que quer. Bota os nervos, aí aparecem todos os nervos. Aí a gente vê o nervo, tem algum nervo parado? Tem, esse aqui eu não estou funcionando bem, é um nervo ciático, direito, por exemplo, tá parado, tá inflamado, tá com edema. Sim. Aí a gente já sabe como fazer para... Mas aí um paciente ou outro tem uma... A gente já sabe como fazer para corrigir. Pronto, obrigado. Aí um paciente ou outro tem uma má formação de coluna. Uma coluna torta, uma escoliose, uma coisa do tipo. Uma hiperlordose, mulher que usa muito salto, a gente nota isso rapidamente. Mulher. Ela amplia o grau da lordose, causa muita hernia de disco entre S1 e L5. Muito comum, essa hernia de disco L5 e S1. Por essa hiperlordose. O que acontece? Quando a gente vê aqui, fora do paciente, aumentado, só a projeção. Sim. A gente diz assim, o que aconteceria se eu fizesse assim? Aí a gente muda a posição de algumas vértebras. Certo? Uhum. Aí nessa hora a gente sabe exatamente o resultado que isso vai ter naquela pessoa. Nossa. Porque as vértebras são dela, não é ela que eu estou mexendo. Ok? Sim. Ok. E aí a gente faz o quê? Tem um botãozinho interessante, que a gente acelera o tempo. Para saber o que vai acontecer nos próximos, por exemplo, 20, 15, 10, 15, 20, 30 anos. Sim. Aí tem uma escala lá, se vai ter aumento de dor, se vai ter aumento de não sei o que, vai ter aumento de escola, não sei o que, vai tudo aparecendo. O que vai acontecer? Daqui a 30 anos ela vai estar assim, ela vai estar com artrose, vai estar não sei o que, não sei o que, não sei o que, de acordo com o que está vendo hoje. Sim. De acordo com a mudança que eu fiz. Volta no tempo. Vamos fazer uma mudança diferente. Não vamos fazer essa que a gente fez, vamos fazer uma outra. E se a gente fizer assim? Acelera o tempo, a dor é bem menor, a artrose é bem menor, não sei o que é bem... essa aqui está muito melhor. Nessa hora, a gente abre o campo vibracional do paciente, pega o exame que está modificado, concorda? Sim. Ele não está igual a coluna dela. Entendeu? Sim. Parece muito complexo, mas é simples. Uhum. A gente pega e coloca no paciente. Quando a gente coloca, o corpo toma a forma daquilo que a gente já fez a modificação. Nossa. E por isso que ele é paliativo, porque ele imediatamente, ele não é só um exame, ele já é a cirurgia. Nossa. Você entendeu? Sim. A gente só faz implantar ele, e aí a pessoa já sai com cuidado paliativo, cuidado tomado. O senhor deu esse exemplo porque o senhor hoje já consegue substituir essa máquina? Não, eu dei esse exemplo porque essa máquina não existe na Terra, lógico, está longe de existir, bem longe, mas ela vem sendo aperfeiçoada. Antigamente ela era enorme, hoje ela é bem menor, ela é compacta, ela fica bem acima das macas, ela é mais ou menos, tem 1,5 metro de comprimento, né, e joga um feixe de luz de cima para baixo, em cima do paciente, para que através desse feixe de luz a gente faz essas projeções. O senhor usa essa máquina em todas as cirurgias? Não. Claro. Um caso ou outro que a gente vê que há necessidade. Então, de 100 pacientes de coluna, eu devo usar em 60% deles. Teve alguma Eu uso máquina? bastante. Como? Eu uso bastante. Certo. Um dia a gente pode até imaginar que ela vai deixar de ser usada, que a gente vai conseguir esse mesmo resultado sem ela. É possível. Claro. Na cromoterapia a gente mudou muito. Algumas máquinas interessantes, a gente fala em máquinas grandes e pequenas, mas algumas máquinas ela tendem a crescer de tamanho quando a gente aumenta a quantidade de funções dela. Que é o que aconteceu com o cobalto, por exemplo. Caramba. Com a cromoterapia do cobalto aconteceu isso. Agora, com alguns equipamentos cirúrgicos, a tendência é diminuir o tamanho. O equipamento que faz a circulação... Louvado seja. O equipamento que faz a circulação extracorpórea, eu não estou chateado, não sei porque eu estou pulando aí.
O equipamento que faz circulação extracorpórea que você assistiu usar ele numa cirurgia, que faz com que o paciente fique com o coração parado e a gente faz a circulação por fora. Sim. Esse aparelho hoje é desse tamanho, pequenininho. Nossa. Enquanto que o aparelho na Terra ele é enorme. É, realmente. É um aparelho bem grande. Sim. Existe algum exemplo palpável, Dr. Fritz, de algum aparelho que o senhor usou, mas que já trabalhou tanto naquilo que o teu espírito adquiriu a técnica, por exemplo, visão à distância, visão microscópica, que o senhor desenvolveu aquela habilidade, ou alguém que o senhor conhece desenvolveu a habilidade e nem usa mais aparelho? Sim, algumas cirurgias de joelho, a gente usava endopróteses que não usa mais, não é necessário, a gente já faz a cirurgia direto e já coloca o osso numa determinada posição que se faz desnecessária ao uso das próteses. Então já tem equipamentos que a gente usava antes em cirurgia que a gente não usa mais. Isso é muito comum. Claro que sim. Eles ficaram obsoletos. Se você for um dos meus galpões que tem esses equipamentos obsoletos, acho que você ficaria louco. O senhor comentou nos bastidores que em desdobramento eu visitei uma das suas instituições. Casa de Caridade. Essa. Que lá parece que é um hospital muito maior, muito grande. É bem grande. Fala um pouco como que foi essa visita, Dr. Fritz. Você foi convidado a conhecer. Certo. É muita gente trabalhando lá. E aí você foi convidado a conhecer algumas salas, nem todas você vai poder acessar. Claro. Você conheceu a minha sala, a gente conversou nela, inclusive. Você conheceu alguns jardins que tem ao redor da sala da casa. Muito grande, é um prédio bem grande, comparado ao da Terra. Então Sim. é ridículo. Essa de Fortaleza. Ou num... Fica aqui em Fortaleza. Claro. Ela não cuida só da Casa da Caridade, ela cuida de um monte de outras coisas. Ou seja, é um hospital realmente. Sim. Um campus, como se fosse uma universidade. Exato. Dentro tem muita aula, desculpem. Sim. Dentro tem bastante aula também. Só antes de finalizar esse bloco, pedir ao senhor uma última questão aqui. O poder mental de um espírito desencarnado pode fazer as células do encarnado recobrar a memória de saúde que é intrínseca a elas? Com certeza. Fazemos isso o tempo todo. Eu sou um desencarnado e faço isso com meus pacientes. O magnetismo atinge a célula a nível celular. Pela sua intenção. Perdão, atinge a célula a nível celular. Desculpe aí. O magnetismo atinge o corpo físico a nível celular. Quando a gente joga o magnetismo, ele se apregoa na parte interna da célula, no citoplasma da célula, ao redor do núcleo da célula, as células têm núcleo, claro, ao redor do núcleo da célula, tomando conta, principalmente da região onde tem água, que é a parte mais hidratada da célula, a parte interna. Então, essa água que há dentro da célula sofre transmutações químicas, desculpem, esse menino querendo acordar. Sofrem transmutações químicas e a gente, com essas transmutações químicas, você muda o próprio funcionamento da célula. A gente altera o ciclo de Krebs que há na mitocôndria para produzir mais energia, por isso que a pessoa sente às vezes cansaço depois da cirurgia espiritual, porque ela passa a produzir mais energia. Então a gente precisa dos radicais fosfato, que é a fórmula de produção de energia da célula, certo? Porque a mitocôndria é a verdadeira bomba. Bomba de funcionamento de energia da célula. E isso causa e o que acontece? Geralmente, as células que estão doentes, ou má formação, ou até cancerígenas, ou qualquer coisa desse tipo, nessa hora elas são afetadas diretamente, porque a gente recondiciona o DNA, o núcleo celular, para ele voltar a funcionar normalmente. Então aquelas células doentes, elas são pouco a pouco sendo substituídas por células sadias. É assim que funciona a cirurgia espiritual a nível físico. A nível espiritual é diferente. A gente arranca a energia com uma certa brutalidade, vamos dizer assim. Violência. Uma certa violência, né? A gente arranca essa parte doente do corpo e ele imediatamente se reconstitui. Imediatamente, forma de falar, demora alguns dias, mas essa parte se reconstitui. Né? O poder regenerativo do ectoplasma, por ele ser mais plástico do que o corpo físico, é muito maior. Então, um lagarto que está com o rabo doente, a gente corta logo.
Porque a gente sabe que vai nascer outro. É a mesma coisa o perispírito, a gente arranca logo. Porque sabe que vai nascer daqui a pouco, vai estar reconstituído, porque o perispírito ele é plástico, né? Ele se molda muito fácil. Entendi. Quando a gente atua com magnetismo no corpo físico, demora dias, meses, às vezes, para poder as células reagirem. No magnetismo, quando a pessoa está desencarnada e chega doente, que a gente atua no magnetismo, imediatamente ela fica boa. Porque o perispírito é muito mais receptivo a essa transformação, muito mais rápido essa transformação. É doloroso, não vou dizer que não é. Causa dor, desconforto mesmo. Por isso que alguns pacientes reclamam de dor, mesmo com a cirurgia sem corte. Porque não há analgesia para perispírito. Não. Mas dói mesmo. São os que são mais analgesia dá dor médios, físico. né? São os médios que mais sentem, né? Porque os médios têm o seu perispírito bem doentinho. Permeável. Assim, principalmente se os médios estiverem em desequilíbrio. Não é todo médico que sente cirurgia espiritual. Tá. É o médico que está em desequilíbrio. Né? Mas isso é uma pressuposição minha. Ao longo desses anos, observando as reações dos médios. Tem médium de efeito físico. Se você fizer uma cirurgia material com analgesia espiritual, ele sente dor. Nem anestesia, tem algumas pessoas que nem anestesia material pega. Realmente. Pode dar anestesia geral, não pega. A pessoa fica acordadinha. Então, algumas vezes isso foi comum. Dá uma mensagem final, por gentileza, para esse encontro, Dr. Fritz. Meu filho, eu quero dizer a você que nós dois, eu, você, e todos os espíritos que aqui estão, estamos encarregados da responsabilidade de levar até as pessoas mais discernimento. Tirar elas desse campo das ilusões que levam tantas vezes à ignorância, ao fanatismo, à loucura, e tentar trazê-las mais para o mundo da realidade. É estranho ouvir isso de um espírito. Que mundo real é esse que vocês vivem que nós não vemos? Que mundo real é esse que vocês vivem que nós nem vemos vocês que dizem estar vivos? É o mundo real que você vive, não tem diferença. A diferença talvez seja porque você tem um corpo físico, material que o reveste, que ao mesmo tempo que você acha tão importante, é extremamente limitador. Porque é essa capa que te veste agora que te impede de ver essa beleza espiritual que está ao teu redor. Que mais cedo ou mais tarde, de acordo com as tuas responsabilidades cumpridas ou não, tu vai ter a oportunidade de ver. E aí tu vai entender o que o Cristo quer dizer quando a felicidade não é deste mundo. Quando ele quer dizer coisas do tipo, meu reino não é desse mundo. Porque o Cristo já vivia na espiritualidade. Ele sempre viveu lá. Ele esteve aqui na Terra por 33 anos, tentando entrar no corpo físico, mas de tanto espiritualizado que ele é. Essa tentativa era tão difícil que o tornou quase semimaterial, mesmo encarnado. Daí a nossa responsabilidade em nos desmaterializar. Precisamos nos espiritualizar. E muitas vezes nos espiritualizar não é nos tornar espíritos. Nos espiritualizar é nos desmaterializar. É viver o corpo físico sem estar tão limitado pela jaula, pelas grades que ele exerce sobre a nossa consciência. Então, liberte sua consciência, busque o conhecimento, que sem dúvida Deus vai te mostrar um caminho que vai te conduzir a essa felicidade, que a felicidade plena é a inteligência, é a autoconsciência, a consciência plena de que você é muito mais do que um mero corpozinho que tem 60, 70, 80 anos de vida no máximo. Que Deus abençoe todos vocês. Que assim seja, Dr. Fritz. Muito obrigado. O que é que tu tá rindo? Macho, deu certo. O problema maior do mundo é esse. As pessoas têm boa vontade, mas não têm vontade nem disciplina para aprender a fazer o bem. Elas só querem fazer o bem, mas não sabem como. Então elas se metem a fazer o bem e dá tudo errado. Aí elas dizem, não, agora eu não vou fazer o bem não, que não vale a pena. Claro, você não teve metodologia, você não foi disciplinada. Imagina eu pegar um bisturi, pegar uma pessoa encarnada que não tem conhecimento nenhum de medicina, ó, meu filho, daqui é um bisturi, daqui é a barriga de alguém. Arranque o útero dela, faça aí uma esterectomia. Vai ser um desastre. Ele vai cortar no lugar errado, vai pegar uma artéria principal, vai matar a pessoa de hemorragia em menos de 5 minutos. Então,
não se trata só de boa vontade, se trata de vontade. E a vontade só se tem com disciplina e conhecimento. Então, vale aplicar um passe. Tá, mas eu não sei aplicar passe. Então sai da frente. Porque você está atrapalhando mais do que está ajudando. Das pessoas a oportunidade de conversar comigo. Eu quero dar a oportunidade de eu dizer a elas coisas que elas precisam ouvir. De espalhar a boa nova através do meu trabalho. E mais importante do que isso, oportunizar a outros médiuns de cura que estão perdidos, desorientados, sem apoio, sem auxílio. E aí agora eu estou falando com você, médium de cura, que sabe que tem missão, que já sente isso, mas que está perdido. Bom, você não está só.